Mulheres são treinadas para ignorar os homens. Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de tema, desse tipo de conteúdo, fique aí e fique até o final, porque hoje o vídeo vai estar muito interessante e a reflexão que eu vou passar para vocês hoje pode ser libertadora para muitos e muitos homens que podem estar me ouvindo nesse momento, beleza? Então, curta, comente aí o que você achar e também se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Fechou? Então vamos para a reflexão. Hoje o tema é justamente esse, né? Eu estava justamente pensando, ensaiando um pouco para falar sobre isso, né? Sobre o comportamento feminino perante os homens, né? Esse é um tema, cara, que é muito assim, gera muita polêmica. Tem diversos nichos que têm opiniões diferentes sobre os comportamentos femininos, né? A gente sabe muito bem. É um tema também que está em bastante ebulição nesse momento, que está em bastante exposição, né? Tá no hype, falar sobre relacionamento e principalmente falar sobre o comportamento da mulher. Primeiro de tudo, aqui, antes de eu começar a fazer reflexão, o meu canal não é um canal para falar mal de mulher, tá bom? Então já quero deixar muito bem claro isso, tá bom? Então você chegar por aqui e achar que eu vou meter o pau nas mulheres e tal, não vou fazer nada disso, tá bom? Esse não é um canal para isso, esse é um canal para desenvolver liberdade. E quando a gente vai desenvolver liberdade, a gente sempre pensa do nosso ponto de vista, entendeu? Do que a gente pode fazer para nossa vida e das críticas construtivas que a gente pode ter para nós mesmos, tá? As outras pessoas, o máximo que a gente pode fazer é analisar os comportamentos, entendeu? Igual o Trunks fazia, né? Que é aquela questão dos incentivos e estímulos, né? Estímulos e incentivos jogados no ambiente. É só sobre isso que a gente vai falar, tá bom? E não sobre especificamente o caráter das pessoas e o que as pessoas deveriam fazer, nesse caso as mulheres deveriam fazer, para poder elas melhorarem o comportamento e assim os homens quererem elas. Não é esse o intuito, tá bom? Então, só para deixar bem claro. Então vamos lá, né? Uma coisa que eu sempre notei, que todos os homens sempre notaram, desde criança, foi as mulheres sempre assim, em lugares públicos, né? Quando a gente passa, né, por pessoas, claro, principalmente para quem vive em cidade grande isso, tá? Para quem vive em cidade menor, é claro que dependendo do tamanho da cidade, vai ter uma outra dinâmica aí e tal. Mas para quem vive em cidade aí, no estilo metrópole, né? Ou cidades até um pouco maior, com mais de 1 milhão de habitantes aí, né? Não precisa ser cidades gigantescas, mas essas que tem 2, 3 milhões de habitantes já são cidades um pouco maiores, né? Você pode ver que por onde você passa, você sendo homem, é claro, né? Você sempre é meio que ignorado, né? Pelas mulheres, assim. Isso é um padrão, assim, um modus operandi, né? Das mulheres que os homens percebem isso desde pequenos, né? E o que acontece? É claro que isso é uma coisa que a gente pode falar muito sobre isso, mas eu quero me atentar mais ao ponto dessa questão do comportamento e por que as mulheres fazem isso, né? Porque, na verdade, desde criança a gente vai percebendo isso, a gente vai percebendo que elas meio que seguem o caminho delas, né? Seguem reto o caminho delas na grande maioria das vezes, entendeu? Isso eu tô falando como uma regra, tá? E toda regra tem a sua exceção. É normal que tenha uma certa exceção. Existem homens que realmente chamam mais atenção e algumas mulheres dão essa atenção para os homens. Mas muitas, a grande maioria, nem para esses homens, esses homens destacados, né? Que o pessoal até do meio Red Pill fala aí, os famosos shads, nem para eles elas dão esse destaque, né? Tem algumas que sim, tem outras que não, mas a grande maioria ignora os homens, assim, quase que 100%. Se elas não ignoram 100%, pelo menos elas ignoram a grande maioria dos homens, porque a grande maioria dos homens é mediana, a grande maioria dos homens também não está no nível que a mulher de hoje em dia está exigindo para ela, né? A gente sabe muito bem que depois do boom das redes sociais, a mulher levou muito o nível hipergâmico dela, né? O nível de hipergamia, que é um tema controverso, tudo, a gente sabe, mas sim, a hipergamia é real. E isso causou um afastamento natural das mulheres, onde ela não considera
mais viável, né, se relacionar com os homens que estão disponíveis no mercado, porque eles não são atraentes nem fisicamente, né, e muito menos financeiramente, né, de certa forma, e nem intelectualmente também. Não são atraentes, né? As mulheres hoje elas já ocupam as maiores cadeiras aí nas universidades, elas também já ocupam os maiores cargos, tá? De empresas de porte médio para pequeno, elas já ocupam cargos muito bons, cargos de diretoria aí, e até avançando para onde para as grandes indústrias, né? Onde é a área dos homens, onde os homens são a grande maioria dos chefes, elas também já estão avançando e tomando postos aí. Então, assim, a mulher hoje é livre, faz o que ela quer, e juntamente com o boom das redes sociais, fez com que ela aumentasse esse nível de hipergamia até a estratosfera, né? Igual os caras gostam de falar. Nesse ponto, tá muito correto. Porém, a gente tem que também saber que é todo direito, né, cara, da mulher exigir coisas que hoje ela pode e que antes ela não podia. Eu acho que elas têm todo o direito de fazer isso, e isso é natural, né? É natural do próprio comportamento da mulher ao longo da história humana, né? Não é só uma questão de que as mulheres de hoje estão assim, mas não. As mulheres elas sempre preferiram, quando puderam escolher, né? Quando elas podiam escolher, elas sempre preferiram os homens que davam ou mais fortes emoções, ou traziam mais recursos, ou os dois juntos, né? Então a gente sabe muito bem que a escolha da mulher ela não é racional. Por isso que os relacionamentos, eles são extremamente bagunçados, né? Porque se os relacionamentos dependessem exclusivamente do homem, do querer do homem, né? Tudo seria muito mais colocado no seu devido lugar, né? Com as suas devidas proporções e exceções, porém, a regra seria que os relacionamentos seriam as mulheres bem comportadinhas. A gente vê isso no patriarcado, por exemplo, que ainda perdura, né? Lá no Oriente Médio, onde as coisas, a mulher não pode sair sozinha ainda e tudo mais, e isso faz com que tudo seja muito mais organizado, com que esses absurdos que acontecem aqui no Ocidente lá não acontecem. Não estou defendendo Sharia nem nada disso, só estou falando que é assim que acontece, né? Quando os homens têm esse poder, os relacionamentos se organizam de maneira racional. Quando as mulheres podem escolher livremente tudo, os relacionamentos eles tendem a ir para o emocional. Então, o que comanda os relacionamentos hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, eles são comandados pelo emocional feminino, entendeu? Por isso que é uma bagunça completa, por isso que é um carrossel de emoções sem fim, por isso que tudo parece uma novela dramática, né? E as mulheres, elas realmente elas escolhem, assim, tipo, homens que elas sentem ali que são... tem até um sinal de alerta, né? Que são homens ruins para relacionamento, perigosos, homens que podem até abandoná-las aí grávida, como a gente vê o aumento de mães solo aí crescendo cada vez mais, né? Mas mesmo assim elas escolhem, por quê? Porque elas são guiadas por esse emocional e vão se deixando levar por isso na grande maioria das vezes, né? Isso faz com que elas tomem as escolhas erradas e tal da vida delas e acabem se complicando e tudo mais, né? E aí o homem, por sua vez, olha todo esse cenário, vê que a mulher está fazendo todas essas escolhas e prefere também se afastar e se retirar, né? E a mulher, por sua vez, continua, né, nesse modus operandi de ignorar os homens, né, por onde ela vai, né? Por quê? Porque justamente ela tem, primeiro de tudo, abundância, desde do início, né? Então ela não precisa correr atrás de homens, ela não precisa observar pelos lugares se tem homens disponíveis ou não, se ela vai se relacionar ou não. Por quê? Porque justamente hoje, porque tem as redes sociais, ela consegue ter muito mais essa hipergamia dela, né? Muito mais atendida. E também ela pode deixar isso muito mais em aberto, porque justamente ela tem essa mentalidade de abundância já inata a ela, né? E, além disso, dela ter essa mentalidade de abundância biologicamente inata, ela também desde pequena, treinada pelas mães e pelas tias e pelas vós, e
colocado na mente dela de que ela precisa ser independente e que ela não pode depender de homem para poder se sustentar. Então ela precisa estudar, ela precisa ter uma profissão, ela precisa ser carreirista. Então ela é assim guiada para ser, de certa forma, uma carreirista, né? E isso fica na mente dela todos os dias. Ela pensa nisso todos os dias, em melhorar a vida dela, ganhar dinheiro para poder viajar, para poder ter as coisas que ela quiser ter, para ela ter o carro dela, para ela ter as coisas dela e não depender de homem para nada, né? Nisso ela tem todo o direito de querer o que ela quiser, não tem problema nenhum. Porém, isso vai o quê? Afastando ela dos homens, porque também o homem vai perdendo a função na cabeça dela, o homem vai perdendo a função, não vai tendo mais função para se ter um homem ao lado. Ela vai ficando solteira e ela vai meio que se fechando assim desse modo, junto com as amigas dela, né? Que também são solteiras e que também vão viajar juntas e que às vezes trabalham na mesma empresa e tudo isso, né? E elas vão com toda essa mentalidade, desde que elas são pequenas, colocando na cabeça delas que elas têm que ser carreiristas, que elas têm que ficar distante assim dos homens e desconfiar dos homens também, porque os homens são perigosos em essência e tudo mais. Isso tudo colocado pela avó, pela tia, por toda essa galera, né? Vai fazendo com que ela fique com esse empoderamento, né? Esse dito empoderamento aí, independente, livre e também ignorando cada vez mais os homens por onde quer que ela passe, a grande maioria dos homens, né? Então por isso que nos ônibus, você pega um ônibus, você vê que as mulheres elas estão ali, no canto delas, e você pode observar os homens. Se você entrar em um ônibus, você pode observar que os homens olham ao redor, olham para elas, entendeu? Notam que elas estão ali. Não tô falando que eles vão em cima, nada disso. Hoje, principalmente hoje em dia, o homem tem se afastado cada vez mais devido às leis, devido ao feminismo, devido a tudo isso que tem acontecido. O homem tem se afastado cada vez mais e tentado menos, né? Flertar, esse tipo de coisa. Mas você pode ver que os homens notam as mulheres, né? Nos ambientes, eles notam. Se você passa pela rua, os homens, tiver dois homens andando, você estiver andando aí pelo seu bairro, e aí passar uma mulher, você vai ver que eles conversam entre eles, notam ela, fazem algum comentário se ela é bonita, principalmente se ela for bonita, né? Faz algum comentário se ela estiver andando sozinha ali. Se tiver duas amigas também, eles notam. Os homens estão sempre notando a existência das mulheres. Porque a escassez que o homem vive, né, faz com que ele necessite e biologicamente notar a existência da mulher. Ele não só notar, mas também desejar chegar perto, desejar estar com ela, desejar conhecê-la, né? Então a gente vê que no jogo dos relacionamentos, por que a mulher ignora o homem? Porque no jogo dos relacionamentos a mulher vale muito mais do que o homem, entendeu? Então como ela vale mais, ela é muito mais valiosa, e vão ter muito mais homens chegando ali ao redor dela para poder fazer as coisas por ela e tudo mais, como ela é mais valiosa, ela ignora o homem e o homem não tem esse poder de fazer o mesmo, entendeu? Só que aí que entra a grande sacada, o pulo do gato, né? Que a gente diz. O que acontece? Existe um jogo biológico. Esse vídeo vai se estender um pouquinho, mas eu vou explicar esse jogo biológico rapidinho. Depois eu vou fazer um vídeo só explicando isso, mas só para deixar bem claro. No jogo biológico é o seguinte, o homem, ele tem escassez e a mulher tem abundância. Porém, para ter filhos, para passar os seus genes adiante, para dar continuidade à sua existência, que toda a programação biológica a finalidade da programação biológica é para isso, é para que a mulher tenha mais opções e possa ter mais opções e conseguir escolher o melhor homem para reproduzir, e que o homem se desenvolva e consiga ser esse melhor homem para também conseguir reproduzir, entende? Então esse é meio que o jogo biológico. Porém, o homem, ele tem todo o tempo do mundo, ele tem a vida inteira, se ele continuar vivo, claro, né? Ele tem a vida inteira, assim, pela frente, para poder se tornar esse homem ideal. Ele pode se tornar com 30, ele pode se tornar com 40, com 50, com 60. Enquanto ele viver, ele consegue se tornar este homem que a mulher
esse homem destacado que é a única que a mulher olha, que a mulher não ignora, entendeu? Que a mulher passa na rua e não ignora esse homem, entendeu? Ela que é essa exceção, ele tem todo o tempo do mundo para poder fazer isso. Já para poder justamente se reproduzir no final, né? Já a mulher não, ela tem um tempo limitado para essa reprodução, entende? Ela tem ali até os 45, chegando ali aos 50, no máximo algumas com muito risco, entendeu? Comprovado cientificamente que tem muito risco, né, nessa idade. Então ela tem esse tempo limitado. Então, ao mesmo tempo que ela tem a abundância, ela tem isso por um tempo limitado. E o homem tem a escassez, mas ele tem a vida inteira para poder conseguir chegar na abundância. Entendeu? Que aí ele vai se desenvolver financeiramente, vai se desenvolver intelectualmente, espiritualmente, em todas as áreas da vida dele. Vai sofrer muito para isso, porque vai ter que dar o sangue se ele quiser fazer com que isso aconteça mesmo. Se o homem não se mover, se ele não se movimentar pela vida, ele não desenvolve essas áreas, entendeu? E aí que entra a grande questão, né? Você pode usar isso, esse poder que a natureza te deu, de tempo, do tempo ao seu favor, porque o poder da mulher é a abundância, entendeu? O poder da mulher é a abundância, ponto final. Mas o poder dela não é o tempo. Agora, o poder do homem não é a abundância. O homem ele é escasso. Porém, o poder dele é o tempo que está a favor dele para que ele se desenvolva, entendeu? Então você pode usar isso para você ter uma família um dia, para você constituir família, escolher uma boa mulher aí para você se relacionar, uma mulher que esteja aí de acordo com o que você acredita, com os valores que você acredita, entendeu? E ou você pode usar isso simplesmente para você continuar solteiro e, vamos dizer assim, pegar geral. Continuar solteiro e no futuro mais distante você pegar geral, você ficar com quantas mulheres você quiser, porque você vai chegar nesse nível desse 1% que a mulher não ignora, entendeu? A mulher ignora a grande maioria dos homens, cara. Se você está sendo ignorado de alguma forma, não se preocupe, é assim mesmo. Isso é uma questão da natureza. Quando eu entendi isso, eu me libertei. Eu pude estar nos ambientes de uma maneira muito mais tranquila, sem me preocupar se tem ou não uma mulher me olhando, querendo me conhecer ou não. Às vezes isso incomoda alguns homens, mas o homem que entende que a natureza é assim e que foi feita dessa forma, ele entende qual que é o ponto em que ele tem força. Ele entende que na abundância realmente ele não vai ter força, as mulheres vão ter muito mais atenção do que os homens vão ter, né? Porém, ele tem o tempo, e o tempo está a nosso favor, nesse sentido, tá? Nesse sentido dos relacionamentos, no jogo dos relacionamentos, o tempo está a favor do homem. Então, é por isso que o homem precisa continuar se desenvolvendo. E aí, lá na frente, ele vai ter a liberdade de escolher. Justamente é por isso, esse ponto que eu quero colocar, que é justamente o meu canal aqui, para ajudar os homens, principalmente, a terem e desenvolverem liberdade. Desenvolver liberdade quer dizer você desenvolver habilidades, com essas habilidades você ganhar dinheiro, com esse dinheiro você crescer na vida, você ter uma vida mais confortável, ter coisas que te dão esse conforto e também, com isso, por consequência, ter liberdade de escolha, né? E essa liberdade vai aumentando ao longo que você vai se desenvolvendo. É natural, é assim que a natureza é projetada, né? É o famoso VSM, né? Que o homem precisa ir desenvolvendo, ele não é balela, existe mesmo. E outros vídeos eu vou falar um pouco mais sobre isso. Meu canal não é pua, não é para pegar mulher, também não é para falar mal de mulher, é apenas para falar do comportamento das pessoas. E dessa vez eu resolvi fazer esse vídeo aí falando sobre relacionamento, beleza? Ficou um pouco longo aí, 20 minutos, mas eu acho que deu para explicar bastante sobre isso. Depois vou fazer outros falando sobre esse tema também, sobre como o tempo está a favor do homem, como a abundância de parceiros está a favor da mulher, enfim, né? Vou tratar desses temas mais vezes. Mas para você que ficou até o final, comenta aí, cheguei até o final. OZ, do jeito que tá escrito aí, beleza?
Comenta aí para eu saber que você ficou até o fim, que você gostou desse conteúdo. Curta, compartilhe e também se inscreve para mais conteúdos como esse, se você gosta de desenvolvimento pessoal, relacionamento, temas variados. Também falei um pouco sobre cyberpunk, né? Sobre aceleracionismo esses dias, um vídeo bem legal aí que tá aí no meu canal também, quem quiser dar uma conferida. Fechou? Então são temas variados sobre diversas coisas que podem trazer e desenvolver liberdade para a vida do homem, do ser humano no geral. Fechou? Tamo junto. Muito obrigado você que ficou até o final. Até o próximo vídeo, até os próximos conteúdos. Aqui é o Oz, desenvolvendo liberdade.